Olá a todos. Olá a todos, eu sou o Matheus Larsan. Hoje, Larsan Skywalker aqui com o Laicato contra os abusos do clero. Estamos aqui com o professor Sapucaia, Dr. Yuri, para comentar os últimos acontecimentos, a live do Bispo com o Diogo, tudo que está acontecendo, o vídeo que saiu agora do gaúcho, o Diogo, Bispo, abjuração, etc. O doutor já está chegando, Sapucaia, quer dar alguma palavra inicial aqui? Quero que, olha, existe uma coisa chamada opinionismo, que inclusive tem um livro vendendo no Seminário São José contra o opinionismo. O que é o opinionismo? Toda coisa, doutrinariamente, não pega bem para o lado de tal sacerdote, ele reduz tudo a uma mera questão de opinião. Tá bom? Uma mera questão de opinião. Mesmo que ele tenha, há um tempo atrás, defendido o oposto. Tá bom? Em um tempo ele é assim, sim, não. Outro tempo ele é, bom, mas veja bem. Tá? Então, tenham isso em mente, tá bom? Antes da gente botar esse áudio aqui para rodar. Então, e aqui vai ser uma reação em primeira mão do áudio, porque nem eu nem o professor Sapucaia escutamos. O Gaúcho acabou de publicar esse vídeo, tem ali meia hora, né? 3 de dezembro de 2023, então sem mais delongas, vamos começar. Eu já cansei de falar 1000 vezes. Tá? Uma coisa é você ser membro de uma seita, dar nome a essa seita, tá? Participar durante anos dessa seita. Tá? Por isso que a gente pede uma abjuração. A gente não pede abjuração, não está previsto nem para menor de idade, porque pode ter sido coagido pela família, desde pequeno, ainda determinada seita. Não? Agora, se a pessoa é maior de idade, livre, e participa de uma seita durante anos, quando ela vem para a Igreja Católica, a gente pede uma abjuração. Uma coisa é você, como eu disse, ser membro de uma seita durante anos. Outra coisa é você participar de uma cerimônia acatólica, se chama comunicatio in sacris, né? Que é um pecado. Normalmente a pessoa se confessa. Todo mundo, não é, no Brasil. Não tanquei, 1 minuto de vídeo, já perdi tudo. Sapucaia, você quer comentar isso aí? Tá bom. O Russell passou Eu vou sair agora. fazer a luta. Então, só para dar o contexto aqui pro Dr. Yuri. Dr. Yuri, a gente acabou de começar, o Gaúcho acabou de publicar um vídeo com um áudio de 10 minutos do Dom Rodrigo. E aí, bem, depois desse áudio eu dou as introduções, a gente comenta esse vídeo primeiro e depois a gente segue o barco. Beleza? Pode continuar, professor. Ok. Tá, o Russell, até a fase adulta, foi do modernismo, conhece tudo, os debates, etc. Né? Ele depois virou salivacante, tá bom? E aí voltou para o modernismo. Foi a primeira vez que ele foi para o modernismo? Não foi a primeira vez. Ele reincindiu. Agora imagina uma pessoa, tá, que ela passa a infância, a vida inteira dela de boa fé no testemunho de Jeová. Aí depois ela vira católica. Aí ela volta para o testemunho de Jeová. É preciso permanecer lá por anos? Ela tem que fazer a abjuração? Claro que não. Ela sabe muito bem o que ela está fazendo. Então, esse negócio de dar nome, aceita e etc. Tem fiel no Seminário São José que frequentou, tipo assim, um centro espírita, esses lugares, por 1 mês, 2 meses. Tá bom? Não vai dizer que Mas não teve tem que fazer a problema. abjuração. Tá? Agora, essa questão dos anos e anos. Bom, o Padre Gilberto passou 2 anos. Ele está aqui, então, sendo favorável a gente, primeiramente, em relação ao Padre Gilberto, Dom Rodrigo. Tá? E, por assim dizer, segundamente, esse argumento dele aí não vale por Russell. Mas você pode me falar, mas Gabriel, ele é bispo, e não sei o quê, você está dizendo que ele sabe menos disso, e etc. Bom, direito canônico é bem claro. Quando você, a abjuração necessária quando uma pessoa, após ter sido católica, vai ao modernismo. E outra coisa também, se de fato o Dom Rodrigo segue o Padre Checcara não dá um limite de anos, 2 anos. O Padre Checcara fala, se você vira salivacantismo, engajado, né? E depois vai para a missa de indulto, Fraternidade São Pio X, etc., ou da resistência, você tem que fazer a abjuração. Então. Não pode dar os sacramentos. Né? E o Ruffo foi para a missa nova, teve uma revelação privada lá, né? E para variar, professor credo de Paulo VI, ou seja, no mínimo ele cai em heresia. Meu Deus. Tá bom? No mínimo cai em heresia. E aí o Dom Rodrigo tá dizendo que é comunicatio in sacris. Uai. Sim. Agora me diga uma coisa. Se ele não pode ser expulso das missões, para você fazer a viração por causa disso, por que eu estou sendo expulso? Por que o Marcelo está sendo expulso? Não é verdade? Por que o doutor está sendo expulso? Tá bom? Então ele tem que explicar o motivo da expulsão, porque é direito dos fiéis a recepção dos sacramentos.
O sacramento não é de direito privado de cada apostolado. Se alguém solicita e tem como pagar essa passagem e tal, se eu quiser, eu não vou, não sei o quê, porque esse rapaz aqui não gosta de mim, e não sei o quê. Não existe isso, cara. Isso não existe, isso é outra novidade, ou seja, a privatização dos sacramentos. Gostou de mim, eu vou lá e atendo. Não gostou de mim, morra. Ou seja, siga-me ou morra. É o anarco-sedvacantismo isso aí. É o anarco-sedvacantismo. Anarco-sedvacantismo, que combina bem, já que ele apoia o Paulo Cogos atualmente. Então, combina bem. O bispo aí é o bispo libertário. Vamos terminar de ouvir esse áudio. Às vezes é comum agora, depois do concílio, qualquer um vai num culto protestante, porque a tia levou, a família levou, entrou numa igreja protestante, foi para um casamento de não sei quem, e a pessoa não vai estar fazendo a bijuração toda hora. Ou quem vem do modernismo com essa doutrina ecumenista de que todas as religiões são boas, se salvam, e que vai, conhece, participa de alguma comunidade dessas que aparentemente se denominam como igreja católica, como é o caso da IGAB, e várias outras. Você não pede a bijuração. Meu santo Deus. Ai, tá claro, Dom Rodrigo, que ele disse: eu não sou mais sedvacantista, eu não tenho mais nada a ver com isso, não me chame disso agora, né? Vou lá pra Missa Nova mesmo, vou visitar minha madrinha de oração, madrinha carmelita lá do modernismo. Meu Deus do céu. Vai dizer o quê? Que participar da ICAB é a mesma coisa que, sei lá, ter nascido no modernismo? Pelo amor de Deus, vai dizer o quê? Que a excomunhão de Pio XII não vale? O quê? Ele reduz tudo ao quê? Foi no matrimônio, foi numa festa de alguém, em seguida foi esse o caso? Não, foi uma profissão pública de abandono do sedvacantismo, profissão de fé no credo de Paulo VI e ir numa missa, num culto acatólico, idolátrico e herético, inclusive. Ai, meu Deus. Tá bom? Olha em que ele fazia. Para essas pessoas que tomaram parte numa cerimônia católica, né? Fora o caso do Diego, do Diogo do Sul, será como é o nome dele, que assistiu passivamente a uma missa nova. Sei lá como é que eu vou dizer. Não, peraí, Rodrigo. Diogo, sei lá como não. Peraí. O cara manda mensagem pra ti, ainda bate print das tuas respostas e sai postando no YouTube, no Facebook, no WhatsApp. O senhor responde ele basicamente em tempo real. Tá bom? Mas o senhor não sabe quem é o Diogo Ruffel. Pra cima de mim? Diogo, sei lá como é que se chama ele. Ai, meu Ei, Diogo Ruffel, quando apertar pro teu lado, quando não for mais financeiramente bom, administrativamente bom, o Rodrigo te defender, você pode esperar o chicote estalar nas suas costas. E ele vai dizer bem assim: então, esse Diogo aí eu nunca vi na minha vida, eu nunca conheci esse Diogo Ruffel, sempre causou escândalo, eu sempre falei pra botar pra fora das missões, não quero saber. Vai ser desse jeito, anota, tá duvidando? Quem viver verá. Outra coisa, a assistência passiva a um culto católico não é pecado, não precisa se fazer a bijuração. Que passiva, bispo? Ele foi lá e rezou, ele levou a família pra rezar, não teve nada de passivo. Sabe o que é assistência passiva? Né? Eu acho que Dom Rodrigo está utilizando esse sistema porque a maioria dos fiéis não tem muito contato com esse tipo de coisa. Mas como a gente lê o Padre Checado, lê os livros que ele entende, nós vamos saber o que é uma assistência passiva. A assistência passiva é quando você é levado coagido para uma cerimônia católica. Tá? Vamos supor que é uma missa de casamento, né? Você não manda em si mesmo, uma criança, ou então é um jovem, o pai mandou, vai lá, senão vai dar confusão, tá? Você vai lá e não comunga nem nada, só fica lá de canto, não acredita em nada ali. O Diogo Ruffel, após ter professado o credo do Paulo VI, ter dito que abandonou o sedvacantismo e endossado tudo do Vaticano II, ele vai para a missa nova, não foi assistência passiva, ele foi cumprir um preceito. Tá? Isso. Me diz que assistência passiva é essa, que ele leva a família, todo mundo. Tá? Aí depois Jesus me disse, revelação privada, ou seja, a saída dele de lá é com base numa revelação privada. Ou seja, não, Dom Rodrigo, não foi o senhor que falou que o Dom Wilson está errado em falar dos milagres, da graça recebida na missa nova e etc. Né? O que o Ruffel falou quando ele disse Jesus me disse é basicamente isso, que na missa nova ele teve um contato com Cristo, coisa que ele nunca teve na missa tridentina, inclusive, na verdade. Jesus não fala com ele na missa tridentina, mas fala na missa nova. Bom, vamos terminar de ouvir esse áudio. Disso, tá? Mesmo se você recebe a comunhão, como eu disse, eu recebo um sacramento, não, isso é uma comunicação em sacra, comunicação em sacras. Não é necessário fazer a bijuração, é um pecado grave, a pessoa se confessa e ponto. Peraí, ele tá dizendo agora que receber comunhão no modernismo não é participação ativa? Pessoal, o último a sair apaga a luz, tá?
não tem mais seminário São José, assim, aprender teologia com o bispo, parece assim que voltou tudo atrás. Isso aqui é absolvida. No caso do padre, isso pode sim gerar uma suspensão, um interdito, se o bispo quiser, senão o bispo pode dispensar. Ou seja, as pessoas não sabem. Ai, Se Sapucaí. o bispo quisesse, senão o bispo pode dispensar. Ô, Dom Rodrigo, o senhor tem jurisdição ordinária? O senhor tem uma diocese em Voti para dispensar o padre Holtz, para dispensar o Ruffel? Porque se isso aí que o senhor está falando é verdade, por que o senhor disse que o senhor não manda nada aqui no Brasil? Meu pai. É qualquer bispo? E se ele for com o Pivarones dá outra opção para ele? Ah, então a verdade vai ser o que o Pivarones fala. E se ele for com o Semone? O Semone está pedindo para analisar o batismo. Bom, o que o Semone fala, então é a verdade. Então quer dizer que a verdade ela é relativa a qual bispo você bajula, a qual bispo você submete? Pagou mais, levou. É? Dessas coisas ficam enchendo bobagem, isso são coisas disciplinares internas da Igreja Católica. O Diogo fala no vídeo dele que ele assistiu passivamente a missa nova, não recebeu os sacramentos da missa nova, e mesmo se tivesse recebido, eu não posso pedir abjuração, nem posso dizer que é pecado mortal, porque a Igreja... Ah! Esse é o meu comentário. Se não definiu o que é, não é, a Igreja conciliar. A gente fala que é uma falsa igreja, etc., mas isso tudo a título, não é opinião nossa, mas a Igreja não emitiu nenhum juízo sobre isso. Então, essas pessoas ficam falando bobagem, e os outros... Pelo amor de Deus, Lação, pausa. Ó, Pausa. sim. Essa questão da falsa igreja, para ele, é uma questão de opinião. Se é uma questão de opinião do Rodrigo, vamos voltar para as aulas de filosofia. O que é considerado opinião? Desde os filósofos clássicos até então, opinião significa o quê? É uma posição sua que você não pode dizer que ela é fundamentada na verdade, porque no caso, um Papa não definiu se isso é verdade. Se é o caso, não é pecado mortal você na missa nova, como o senhor acabou de falar anteriormente, tá bom? Não é pecado mortal, já que ali é, por opinião, ou só a título, uma falsa igreja. Não existe falsa igreja a título. Ou é falso ou não é. Dê outro nome, já que é só a título, mas não diga falsa igreja, tá bom? Dê outro nome. E se for somente a título, uma questão de opinião, tanto faz. A existência, tanto faz. O modernismo é tudo uma questão de opinião. Entendeu? O senhor está basicamente incentivando os seus fiéis a voltarem para o modernismo, irem voltar, que não tem problema. Isso, inclusive, é uma disciplina, sabe de quem? Do Instituto Bom Pastor, do IBP. Uhum. Tá? Então, a sua mentalidade atualmente é de IBP, basicamente. Então. Tá? Não sei o que está faltando para o senhor deixar de rezar missa nova na cuna. Eu não sei o que está faltando. O senhor deveria beijar que o senhor está dizendo que não é pecado mortal, né? Que nem tem que pedir abjuração. Por que o senhor não permite a missa una com os seus meios, igual faz a CMRI, Marco de Varonas, o Monsenhor Martin D'Ávila? Por que o senhor não permite? E mais? Lembre-se do que o Padre Checada fala sobre isso. E lembre-se, tá bom? O senhor não é seguidor do Padre Checada coisa nenhuma. Tá bom? Isso aí, pelo que eu estou vendo, é só uma bandeira, né, para atrair fiel. Só pode. É para ganhar Pix, não é da ala radical, é da ala liberal da Igreja Católica. E tem uma outra coisa, professor, doutor também, se é opinionismo, bem, opinião por opinião, eu vou ficar por uma declaração formal da Igreja. Então, cadê a condenação formal do Bergoglio, do Vaticano II e tal? Não tem, porque ninguém tinha jurisdição para fazer e não fizeram. E olha a contradição, está esperando uma declaração formal de que aquilo é uma falsa igreja. Se você está esperando uma declaração formal, quer dizer o quê? Que a sua posição, então, depende de um evento futuro. E não da doutrina católica, mas sim de um evento futuro. Ou seja, tudo aquilo que a gente está fazendo, tá? A base doutrinária não é suficiente. O que é suficiente é o quê? Para ter certeza. Um evento futuro, a igreja condenar. Que igreja vai condenar o mundo? Qual papa que vai condenar? Porque se for para ter um papa que não seja esses modernistas, esses apóstolos, se não é uma falsa igreja, esses papas, por consequência, não são apóstolos. O senhor está achando que a gente é leve, que a gente é burro? O senhor vai conduzir todo mundo à apostasia assim, Rodrigo. E uma coisa que é muito clara, assim, em aula de direito civil mesmo, direito criminal, qualquer coisa, é a diferença entre uma declaração, um ato formal declaratório e constitutivo. Por exemplo, eu, Matheus, não tenho advogado.
Aí aparece o Joãozinho, que vai ser meu advogado numa causa. Eu tenho que assinar uma procuração dizendo: a partir de hoje, dia 3 de dezembro, eu constituo fulaninho como meu advogado. Ou seja, dali em diante ele é meu advogado. Dali para trás ele não era meu advogado. Agora, o que é uma declaração? Um juízo declaratório. Não é que vai constituir alguma coisa, mas vai declarar aquilo que já é. Ou seja, digamos que um estelionatário, durante 10, 15 anos, abriu uma empresa, deu um golpe em todo mundo, fez uma sacanagem tremenda, etc. Tal. O juiz ele vai dar uma sentença declaratória, ou seja, estes atos aqui foram baseados numa falsidade ideológica, num documento falso, portanto esses atos aqui são nulos. Ele está declarando aquilo que eles já são. Ora, se o modernismo já é uma igreja apóstata, uma falsa igreja, eu não preciso esperar um juízo formal da igreja para declarar aquilo que eu já sei. Porque é óbvio, é evidente. Vocês imaginem o absurdo jurídico que seria se tudo que João Paulo II fez, Paulo VI, João XXIII, João Paulo XVI, Papa Francisco e todo mundo fez, é válido e lícito, até que um pontífice romano futuro declare tudo isso aí nulo. Nunca seria resolvido a Igreja Católica. Isso aí colocou... É o básico do sedevacantino. Justamente. É o básico, tá bom? Porque senão, por que Dom Rodrigo não vira da peça de Cassitiaco? Porque o argumento deles é isso. Então... Cara, é um absurdo isso aqui que eu tô ouvindo. É, assim, pensar que uma das pessoas que eu aprendi sedvacantismo, parece que agora eu sei mais do que estava me ensinando, é patético. Opinião nossa, mas a igreja não emitiu nenhum juízo, tá? Olha aí. Sobre isso. Tá? Então, essas pessoas ficam falando bobagem, e os outros, sim, é verdade. Não, pelo amor de Deus, entendeu? Ou seja, aí não confia no juízo do bispo, que é o responsável por isso daí, por a questão jurídica, de leis e de regras. Aí eles mesmo dizem o que eles querem, o que eles têm de fazer, e a gente tem de aceitar ou acatar. Senão eles falam mal da gente, falam mal do passado dos padres, inventam mentiras e calúnias, e isso é normal. Qual mentira, qual calúnia foi inventada? Calúnia é acusação falsa de crime. Acusar alguém de calúnia é acusar alguém de crime. E isso aí, se não é crime, já é crime, entendeu? Ponto. Então, assim, me mostra qual a acusação de crime que nós fizemos aqui, que não tá, assim, primeiro que não acusamos ninguém de crime. Se tá me acusando disso, quem tá cometendo crime é o próprio Excelência aí. Só uma palavra, muito triste tudo isso aí, mas uma coisa que tem que ficar claro também é que o próprio Padre Volks falou que ia fazer a abjuração dele, né? Uhum. Não foi nem eu, nem você, não sei, eu nunca falei nada pra ele, tem que fazer a abjuração. Aí depois foi o próprio Padre Volks que falou: não, esse daí do estado do Paulo VI tem que ser feito mesmo a abjuração. E foi o próprio Padre Volks que falou que ele fez. E depois mentiu publicamente. E não tem. É de tão orgulhoso de ver que ele mentiu, que fez tudo, em vez de pedir desculpa, admitir, fazer mesmo o que tem que ser feito, pedir desculpa, ser humilde. Não, eles vão continuar porque a arrogância está a níveis assim, estratosféricos. Eu nunca vi isso. A gente não pode jamais caluniar nem difamar ninguém. A calúnia é quando você fala em público de alguém, né? Só que você fala mentiras dessa pessoa. E difamação não. Difamação é quando você fala a verdade dessa pessoa, mas coisas não são necessárias, né? O pecado dela. A pessoa ali trai o marido, você fala em público, isso aí é difamação, se ele faz isso mesmo. A Igreja Católica não permite que os católicos façam isso. A não ser, eles não permitem fazer calúnia, jamais. É pecado fazer calúnia. Inventar coisa. Se eu fizer calúnia, eu estou fazendo, estou em pecado. Agora, difamar depende. A difamação, se for um herege, um apóstata, um inimigo da fé, é lícito você difamar a pessoa. Se você tiver meios, poderes para fazer isso, de uma forma bem feita assim, para fazer que as pessoas abram o olho para aquele lobo, que tem que ser difamado mesmo, aí é até uma ação, é um mérito, uma ação de méritos, né? Você fazer isso. A gente só é lícito difamar alguém se não for inimigo da fé. E a igreja sempre fez isso, ela sempre combateu a heresia, como diz o próprio Sandael, eu acho que é o próprio Sandael, a igreja sempre difamou o herege e a sua heresia. As duas coisas sempre andaram juntas, difamar o herege e a heresia que ele está falando. Qualquer livro que você vai ver,
de patrística contra qualquer um dos Agostinho, contra Lutero, contra qualquer outro, você vai ver que os padres, os defensores da fé sempre atacaram a pessoa e a heresia. A pessoa e a heresia. E é o método da igreja. Então, se a pessoa é um lobo, você tem que avisar. Infelizmente é. Mas é muito triste isso daí, ouvir tudo isso aí. Pode continuar. Bem, pode comentar agora do final desse áudio, que aí eu dou a explicação geral pra gente começar propriamente, né? Pode falar, professor. Vou comentar isso que o Gregório colocou, né? Leigo, teólogo, bola quadrada, né? Bom, engraçado é que o Ruffel vive pagando de leigo teólogo. Ele fala que, por exemplo, o Rodrigo não entende nada de Olavo de Carvalho. Uhum. Agora, assim, o Ruffel tem informação em filosofia? Não tem. Dom Rodrigo tem informação em filosofia? Não tem. Eu sou bacharel em filosofia, então eu vou falar agora como filósofo, tá bom? Dom Rodrigo é um sofista, tá? Sofista, ou seja, um relativista, tá bom? Que para enganar aqueles que são mais jovens e mais imaturos, tá bom? Na ciência filosófica, dão os argumentos que mais agradam, aqueles que ele quer agradar para obter vantagem, tá? Estou falando como filósofo, sou um sofista, tá? Eu tenho um bacharel em filosofia. E o Diogo Ruffel não entende nada de Olavo de Carvalho, porque o Olavo de Carvalho, ele, através dos seus livros, faz uma iniciação, tá bom? Que vai do perennialismo até o mais ocultismo satânico, mais oculto e satânico, tá bom? E ele defendeu isso publicamente. Estou falando como filósofo, porque diferente do Ruffel, eu li muito Olavo de Carvalho, quando eu era labete. Bom, diferente do Ruffel, tá certo? E diferente de Dom Rodrigo também. Então. Estou falando como filósofo. Isso aí eu tenho autoridade, tá bom? Isso eu tenho autoridade. Agora, o que o Dom Rodrigo falou, né? O bispo que resolve essas questões da lei, e etc. Dom Rodrigo, só que resolver questões de leis, e etc., estabelecer qualquer outra coisa, isso daí também exige a jurisdição ordinária, tá bom? Porque o senhor não pode sair por aí inventando lei. O senhor tem que seguir as que já existem, tá certo? Porque senão é melhor chamar o senhor de Papa. Não é verdade? É melhor chamar o senhor de Papa. Uma coisa que eu sempre estudei, e o Padre Secada fala, que os sede-vacantistas não são fora da lei. Né? Tem até uns artigos, não são fora da lei. O Dom Rodrigo, como ele não tem jurisdição, ele não pode excomungar ninguém. Né? Não pode decretar uma lei, não tem diocese. É uma situação nunca antes vista na igreja. E o que acontece? A gente não é leigo teólogo. Eu não sou leigo teólogo. Eu simplesmente pego um livro aprovado pela igreja e mostro para as pessoas. Isso daí é lícito qualquer um fazer. Ainda mais nos tempos de hoje. Né? Você pega um livro, a pessoa nunca estudou o Código de Canônico. Tem aqui um comentarista, olha o que ele fala desse cânon aqui. Será que é certo isso daí? Aí eles falam que é o leigo teólogo, mas ali está escrito, bem claro para todo mundo ver que um teólogo da Igreja Católica aprovado está falando dessa citação, qualquer coisa. Ninguém faz teologia aqui, eu não estou falando teologia aqui, não estou inventando, sei lá, vamos fazer o futuro, eu vou fazer uma teologia que vai vir um Papa, vai vir uma pessoa, um santo, vai ressuscitar o Pio XII, vai fazer um clave, etc., ou fazer outras teologias, né? São José, o Aondo, por exemplo, São José Imaculado, uma heresia dessa. Então. Imaculada Conceição de São José. Barbaridade. Aí você vê uma heresia dessa, de catecismo básico, sem ficar quieto, e o José Aondo, o Aondo lá, ele é padre, válido. Ele foi ordenado pelo Lefebvre, né? E aí? Eu vou ficar quieto diante de um herege? Diante de uma aberração dessa? Uhum. Diante de um lobo comendo todo mundo, destruindo todo o cenário? Jamais. Isso aí, o que eles falam? Porque a gente é leigo, eles falam isso. O problema é o seguinte, vai ter pessoas que são sacerdotes, uma hora vão olhar tudo isso daí, uma hora vai ser os sacerdotes que vão falar isso mesmo, né? E a gente espera que venha um sacerdote com pelo menos uma moral decente, né? Porque isso aí não se faz. Falar que a gente está caluniando, quero saber a calúnia. Eu quero saber a calúnia que a gente falou.
eu quero saber as respostas das perguntas que eu fiz aí, 15 perguntas, eu acho, 16, porque eu sou leigo, então eu quero ouvir da igreja o que eles tenham me ensinado essas coisas. Se eles não sabem nada disso, eles vão ficar falando igual uma vez que eu fui falar com o padre Gabriel, perguntando da Semana Santa, ele, olha, eu fiz direito canônico, quem é você? E bloqueou. Foi isso aí a conversa excelente que eu tive com um sacerdote da igreja. Ou seja, cala a boca e obedece, eu estudei, sendo que eles não porcaria nenhuma, você vai estudando ali, você vai ver que ele não sabe porcaria nenhuma, não sabe nem o que é infabilidade papal, ensina coisa errada. E aí, a gente tem que ficar quieto e ver as pessoas apostatarem. Então, Isso aí, doutor, isso aí que o Dom está fazendo faz as pessoas apostatarem da fé. então, Isso doutor, aí é porque a gente está com a verdade. Como é que vai? O que vocês vão fazer contra isso? Até agora não teve nada. É assim, ó, quero que prove que tudo isso aí que você está falando é certo. Faz um artigo, escreve. Aí você prova, ó, a igreja do Novo Zordo é válida, é lícita. A pessoa, o sede vacantista que volta para o Novo Zordo não precisa fazer a vigilação, só precisa voltar com o pecado, fazer uma confissão normal. Se ele for uma pessoa pública no sede vacantismo, como a gente aqui, como esse didático aí, que for líder de missão, se ele faz isso, então, nem precisa fazer nada. As pessoas ficam escandalizadas, mas não precisa fazer nada. Ele tem que continuar no jeito dele, lá então, no doutor. mais alto escalão. Então, doutor, Infelizmente, é muito triste essa situação e assim, falar dos leigos que não tem que falar nada. Pessoal, vamos ser bem sinceros, tá? O Diogo Rafael Moreira conhece sede vacantismo há mais tempo do que Dom Rodrigo. Era sede vacantista desde antes. Quem mais converteu gente ao sede vacantismo no Brasil foi um leigo. Quem traduziu os livros aí do Padre Tchekada foram leigos, assim, começaram antes do seminário e depois continuaram lá dentro do seminário. Então, assim, dizer que, leigo não tem que falar nada, vamos ser bem sinceros. Quem no Seminário São José entende mais de liturgia do que o Robert. O Robert, a gente tem os nossos que aqui com ele, não gostamos muito dele, mas assim, é claro que sabe mais do que o Padre Gilberto, que o Padre Rhodes, que o Padre Ângelo. O Robert sabe mais de liturgia que qualquer um. Atualmente eu entendo, porque ele uma vez reclamou que eu fiz aquele vídeo, né, para checar Gabriel. a missa de frente pro povo. E ele falou, qual é o problema da missa de frente pro povo? Então, pra você ver, ele é cerimoniário oficial do Seminário São José. Latim. O próprio Dom Rodrigo diz, esses padres vindo do modernismo não tem formação nenhuma, aí o leigo aqui não pode saber mais do que eles. Assim, é uma contradição completa, flagrante de tudo Até que se a a gente gente não quiser saber mais do que a gente acaba sabendo. Lógico, porque, isso aqui que o Dom Rodrigo tá falando é aula 1 pra virar sede vacantista. Mas bem... E o Papa Leão XIII, ele fala que os leigos, não existe esse negócio de leigo ficar quieto e leigo calar a boca diante da apostasia geral, diante da sociedade, e os clérigos ficam falando. Então, eu falei no meu vídeo, quem resolveu a crise de Avignon, o cativeiro de Avignon, foi uma leiga, uma mulher que botou o dedo na cara do Papa e falou, seja homem, faça o que é certo. Isso é obrigação do leigo, ser católico é obrigação de qualquer fiel. Antes da gente continuar, eu quero dar a introdução geral do que aconteceu nas últimas semanas, desde o nosso último vídeo em conjunto, até aqui, para dar um contexto a quem tá assistindo, tá? Pois bem, quando nós fizemos aquele vídeo, nós fizemos basicamente denunciando as coisas que estavam acontecendo na missão do Sul com relação ao Diogo Ruffel e o padre Leonardo Holtz. De lá para cá surgiram dezenas de outras coisas que é importante dar um breve panorama geral. De lá para cá, o que aconteceu? A crise foi agravando, as pessoas começaram a investigar a vida do padre Leonardo Holtz e encontraram lá um artigo no IPCO em que ele fala basicamente assim, um artigo sobre pedo tarará, para o algoritmo aqui não pegar, filia, basicamente falando que a culpa dos escândalos na igreja modernista não é do clero, a culpa é de pais que vestem mal suas filhas. Isso é de um descalabro absurdo. E aí nós começamos a perguntar, mas peraí, Dom Rodrigo não viu o que estava fazendo quando ordenou o Padre Holtz? Aparentemente não, porque o Padre Holtz, 2 semanas antes de ser ordenado, estava rezando missa nova, não pisou um dia dentro do seminário, foi no congresso, no dia seguinte foi ordenado padre e foi mandado para missão. Ou seja, é de uma imprudência de não conhecer o sacerdote e achar que pode botar na missão assim, que vai saber e tá tudo certo. E aí a gente vê todos os escândalos que está acontecendo. Bem, de lá para cá, o que mais aconteceu? Aí teve a live do Diogo com o bispo, do Rodrigo da Silva,
Nessa live, foi perguntado ali no chat o que o Dom Rodrigo estava achando de cada das coisas que estavam acontecendo, e Dom Rodrigo citou o nome, ou seja, nos citou nominalmente eu, Matheus Lassan, Dr. Yuri e Gabriel Sapucaia. Palavras do bispo. Os três estão em pecado mortal, porque estão aí falando do clero, falando isso, causando escândalo para as missões. E aí citou também o Código de Direito Canônico para dizer que talvez nós tivéssemos até uma penalidade canônica. Veja só o nível do sofisma, que nós temos alguma penalidade canônica diante de tudo que está acontecendo. Bem, antes da gente responder isso daí, essa live foi num domingo ou numa segunda-feira, se eu não estou enganado. No dia seguinte, o padre Gilberto falou para as pessoas. Então, quem segue aí o Dr. Yuri e Matheus Sapucaia estão fora das missões. Se você tem simpatia a essas pessoas, vocês têm que ser expulsos das nossas missões. Ou seja, assim nos excomungando de fato. Literalmente botando para fora, não fazendo uma excomunhão canônica porque eles não têm jurisdição. Ou porque alguém não deu a ideia na cabeça ainda. Porque daqui a pouco, sem jurisdição, estão excomungando a gente. Dado isso, gerou uma revolta gigantesca em todo mundo, e aí, um dia depois, apareceu um certo vídeo e mais algumas questões levantadas acerca da moralidade do padre Gilberto, e assim, a coisa subiu para um patamar que nós não estávamos esperando. Quando nós fizemos o vídeo, aquele vídeo da situação do Sul e do padre Holtz, o gaúcho, nós não pensávamos, por exemplo, que a gente ia parar junto com pedir a abjuração do Diogo Ruffel, nós estaríamos pedindo também a abjuração do padre Gilberto. O que apareceu nesses vídeos que rolaram por aí? Apareceu o seguinte, que o padre Gilberto, em 2019, abriu uma empresa junto com um homem chamado Aelso, procurado por homicídio. Isso aí tá público, se você digitar o nome do padre Gilberto Lima Ferreira no Google, vai aparecer um CNPJ, lá no e-mail do CNPJ vai ter o nome desse Aelson, se você puxar no Jus Brasil, vai aparecer tudo. Ou seja, um franco escândalo. Tanto que eu liguei para o padre Gilberto, essa ligação está disponível aí nos nossos grupos, liguei para o padre Gilberto e perguntei, padre, mas o que está acontecendo? Isso aqui não é um escândalo? E aí o padre Gilberto responde, qual é o problema? Então vocês imaginem o nível de escândalos que chegou às missões do Seminário São José. Um padre, quando questionado, que tem uma empresa junto com um homem procurado por homicídio, vai falar, qual é o problema? É óbvio que tem um problema, isso aqui é evidente. Mas isso, que é grave, não é o pior do que apareceu. O pior é que, até o dia dessas conversas, a história oficial que nos era contada é que o padre Gilberto nunca tinha sido da ICAB, que ele foi lá fazer ecumenismo 1-2 vezes, e depois de fazer ecumenismo, quando ele veio se tornar sede vacantista, ele fez uma abjuração pelo juramento antimodernista. Tá? E aí qual é a primeira questão disso daí? Eu fui fotógrafo da cerimônia de ordenação, vocês não vão me ver nas fotos da ordenação porque eu estava fotografando, e do que eu sei, das pessoas que eu conheço que estavam lá, ninguém sabia, no dia da ordenação do padre Gilberto, depois de um ano de seminário, que ele tinha participado da ICAB. Ou seja, omitiu a sua passagem pela ICAB para ser ordenado. Fato curioso também, que pode ou não ter alguma relação, é que o Frei Tiago de São José também foi ordenado na ICAB, o Frei Tiago foi ordenado da ICAB em 97, 98, 99, ou seja, teve aí um ano e pouco na ICAB há 20 e tantos anos atrás. O padre Gilberto não chegou a ser ordenado na ICAB, pelo menos não que saibamos, mas ele veio ordenado modernismo e passou de 4 a 5 meses na ICAB. Inclusive saiu a carta, o e-mail oficial do bispo da ICAB, o bispo entre aspas, o Dom Bertol, dizendo, sim, o padre Gilberto era responsável por missões aqui na ICAB, ficou alguns meses conosco, viajava para fazer missão da ICAB, parará. E no congresso sede vacantista, o reverendo padre Gilberto disse que, olha, eu nunca tive nenhuma relação jurídica com a ICAB, fui lá 2 ou 3 vezes. Vocês percebem o grau de mentira escancarada que está acontecendo nesse meio? Ou seja, os protestantes, aqueles que vieram dos Demolei, aqueles que vieram de espiritismo, seja lá de onde for no Seminário São José, tiveram que fazer a sua abjuração. Agora, o padre Gilberto, que foi membro da ICAB durante alguns meses, que foi responsável por missões, não tem que fazer abjuração. E aí, o Dom Rodrigo ainda teve, assim, isso quando eu questionei no congresso do ano passado, ele disse, não, o padre Gilberto foi lá 1-2 vezes, mas se ele precisava de alguma abjuração, ele já fez o juramento antimodernista e isso serve. Bem, esse vídeo que vocês estão assistindo deve sair junto com este ou próximo deste, um vídeo que eu acabei de gravar com o professor Sapucaia, provando por A mais B que assim, o juramento antimodernista e a abjuração não tem nenhuma relação uma com a outra. Sei lá, querer cortar carne com garfo, entendeu? Você utilizar um instrumento errado para coisa errada.
A abjuração serve para sair de uma seita e voltar para a Igreja Católica. O juramento antimodernista é a obrigação de todo clérigo, sacerdote, bispo que vai ser ordenado na Igreja Católica. Então, esses foram os absurdos. E aí, para completar, de vez parece que estão tentando nos expulsando mesmo das missões do seminário. Até hoje não houve uma repreensão pública do Diogo Huffel por tudo que ele fez, por todos os escândalos que ele causou. Não teve zero críticas por parte do bispo, zero críticas por parte do padre Holtz, zero. Ninguém disse absolutamente nada. E aí a gente viu agora numas missões, que já saiu foto aí de algumas missões que aconteceram nesses últimos dias. Ah tá, cadê o povo? Vai diminuindo, o pessoal tá indo embora, o povo está reclamando. E aí, alguém vai fazer alguma coisa? Ou vai ficar só por isso mesmo? Não, vamos varrer para debaixo do tapete, quem não quiser ficar vai embora, e etc, a fé e tal. Então assim, quando era com o Frei Pedro, todo mundo levantando, cadê a abjuração do Frei Pedro? Por quê? Porque quando é para ser tigrão com quem tá fora de casa, aí é tigrão. Mas quando o problema tá dentro de casa, aí faz ralimã, aí não pode resolver. Eu acho que foram isso os acontecimentos da última semana. Sapucá, doutor Yuri, teve alguma coisa que eu deixei de fora? Foi só isso aí mesmo. Tudo isso daí é muito triste para mim, muito triste mesmo. Eu fico assim, eu descobri esses 3 dias atrás que o padre Gilberto realmente mentiu ali. Para mim falava que só foi feita uma coisa ecumênica. Eu nunca pensava, eu confiava no bispo, né? Nunca pensava que ia ter o padre vir aqui em casa ia ser uma coisa sacrílega, né? É triste, assim. O padre Gilberto, eu sempre tive bons relacionamentos com ele, uma pessoa, ele viaja, muito querido, assim, o jeito dele de mais humilde, né? Eu quero acreditar que foi tudo, eu queria acreditar, né? Que era tudo uma coisa assim que ele não sabia, ele não fez pouco caso, que foi inocente nisso, e daí ele não se importou com uma coisa que era grave, não contou para o bispo, depois o bispo ficou sabendo, não fez nada também. Mas enfim, não dá para... isso aí é coisa muito grave, sabe? É um padre ainda membro da ICAB, considerado membro da ICAB, enquanto não fizer a pejoração. Acho que qualquer agora... um que fizer alguma coisa com ele é sacrilégio. Isso aí que é a moral católica. Ele pode ter tido muita amizade comigo, pode ser o meu maior amigo, mas é triste, infelizmente é isso. A gente não pode ser duas caras, não pode ter respeito humano, e é uma coisa de fé. Tudo bem que essa coisa é grave, né, dessa sociedade aí, com essa pessoa que ele fez, mas a pior ainda é essa coisa da fé, que é a nossa fé. Eu larguei amigos no Novo Jordo, fraternidade, e tinha pessoas que eram resistência, a gente acabou com a amizade, separou de família. Ele pegou o respeito humano, estudou e falou, não, Jesus Cristo, a fé em primeiro lugar, é a verdade, isso é de vacantismo, não é verdade, isso aí é um herege. Aí eu nunca pensei que eu ia ter que estudar todas essas coisas, de abjuração, de tudo isso, porque eu penso, o bispo deve saber, o bispo sabe, né? E ele sabe que tem que fazer abjuração. O problema é esse. Esse é o problema, ele faz a abjuração. Como é que pode o padre pedir a abjuração de alguém sendo que ele não fez? Por que se pede a abjuração? Ele ficou 1 ano no seminário, né, estudando com o próprio padre, o Dom Rodrigo, e não se preocupava com isso porque ele não falou para ninguém. Depois que ele falou, não sabia, então, fazia a abjuração. E evitava tudo isso daí, né? Mas não, aí é uma coisa indefensável, é feio, defender a mentira é coisa feia, e é uma coisa que perde a moral. A pessoa vai perdendo a moral, as pessoas vão vendo que isso daí realmente é contradição, enfim, é triste. Eu estou muito triste com tudo isso. É como se fosse uma facada mesmo nas costas, assim, que eu levei.
Vocês também. É isso aí. Todos aqui sentindo dessa dor que o Dr. Yuri está falando, porque, bem, eu fui crismado por Dom Rodrigo, cresci, fui batizado por Dom Rodrigo também, então dói pra caramba saber tudo o que está acontecendo. Queria passar a palavra ao professor Sapucaia para que ele falasse um pouco do que ele acha do que a gente comentou até aqui e das implicações canônicas do padre Gilberto não ter abjurado da ICAB. Sapucaia, com a palavra. Bom, primeiramente eu vou falar sobre o Cânon 119, tá bom? Que alguém copiou e colou, mal traduzido aí no WhatsApp do Rodrigo, ele só fez tirar um print, né? Ele sequer pegou o código de direito canônico que ele tem em espanhol, um comentário desse cânon. Agora ele só foi passando print. Tá. O comentário, aliás, o cânon fala sobre injúria real. Injúria real significa violência física. Peraí, só um momento. Só um momento, desculpa. Esse cânon ali, ele foi passado e as pessoas falaram que a gente está cometendo, que a gente é sacrílego, né? Começaram a falar, isso sim é calúnia. E o bispo fez isso e a nossa fama ficou de sacrílego. A todas as nossas famas. Né? Mas leia o cânon todo antes de falar dele, Sapucaia. Como que ele foi escrito pelo nosso Rodrigo no WhatsApp? Apenas como uma injúria. Não, leia todo ele, como é que foi traduzido, você tem aí? Sim, for falar sobre a injúria real. E no comentário se explica que essa injúria real é uma agressão física. O significado de injúria real é agressão física, que aí sim se configura como um ato de sacrilégio. Tipo o que São Nicolau fez com Ário no concílio. Tabefe na cara. Isso é uma injúria real. Tá? Naquele momento do concílio, inclusive, isso aí foi perdoado de São Nicolau, porque o Ário estava obstinado em sua heresia e ainda estava mentindo publicamente, cometendo blasfêmias publicamente. Ele foi preso, mas ele foi consolado por Nosso Senhor, que disse que ele não fez nada de errado. E sabe qual foi o fim de Ário? O próprio São Roberto Lavando fala, logo depois desse evento, que São Nicolau foi injustiçado para a cadeia, o Ário foi evacuar e ele não evacuou apenas aquilo que deveria, ele evacuou todos os órgãos dele também, morreu nesse estado. Então, brutal. Sobre a questão canônica do padre Gilberto Sapucaia, dá uma breve explicação pra gente. Tá bom, olha, a questão canônica dele, por exemplo. Bom, o pessoal já vai ver aí no vídeo que o senhor falou sobre Jornada de Modernista algumas coisas, então só vou me ater à questão do CNPJ, né? O padre CNPJ. Tá. No direito canônico, todos os padres estão proibidos de fomentar comércio. Ou de fazer comércio. Está incluso aí criar um CNPJ e fazer um comércio. Uma coisa é, se fosse uma livraria formal católica, porque dá serviço de Deus. Mas foi isso? Não. Foi com o quê? Com alguém procurado por homicídio e parece que uma lojinha de consertar celular, né? Manutenção de celulares, exato. Ah, tá muito católico, né? Vai ajudar muito o serviço da igreja, pelo visto. Diz o padre Gilberto que sabe fazer manutenção de celulares. Eu, sei lá. Eu não confio nele. Mas enfim. É isso daí, basicamente. Tá bom. Mas eu digo a questão canônica dele ter feito parte da ICAB e não ter abjurado. Assim, o que eu acho. Só o Sapucaia terminar. Peraí, vou falar aqui. Já falei no outro vídeo lá do juramento antimodernista. Qual é a situação dele? Ele estava de boa fé ali no modernismo, crendo que ali era a igreja católica de fato, e ele, no sermão, publicamente, fala que abandonou a igreja romana e foi para a igreja brasileira. E lá passou uns 2 anos, tá bom? Sabendo que era uma outra, né, religião que não acreditava no primado de Roma e várias outras coisas. Coisa que ele acreditava quando ele era modernista. Tá bom? E lá ele estava de boa fé, mas ele abandonou formalmente, estando de boa fé. É como se ele de fato abandonasse a fé católica. Tá bom? Não é simplesmente tive curiosidade e fui assistir uma cerimônia passivamente. Tá bom? Não é simplesmente isso. Seria para cá de fazer, por exemplo, você ir só para estudar a situação. Você vê ali uma missa nova, sentado no banco lá atrás, né, para estudar a situação, se você fosse um padre e quisesse fazer um tratado de teologia para ver a situação, ver o estado como é que está, não seria pecado. Tanto é que o Padre Checada fez isso para escrever o livro de Irmãos Humanos. Ele fez isso várias vezes. Entendeu?
Ele ia lá, Ibatinga, ficava lá no finalzinho, ficava só assistindo para estudar ver como é que estava a situação da Missa Nova lá na região dele. Tá bom? Mas o que o padre Gilberto fez? Concelebrou missa, tá aí nas fotos, teve vínculo com o bispo, passou uns 2 anos aí, tá bom? Fez homilia, foi sacerdote lá e tudo mais. Ok? E depois ele virou celibatante. Tá bom? Agora tem uma coisa bem comum, né, entre a ICAB e o celibatismo aí, que é o quê? A ICAB não acredita no primado de Roma. A gente já acredita, mas fala que não existe um Papa ali. Entendeu? Tem também um vínculo com o Frei Tiago, né, que também já passou pela ICAB. Então, o que constitui tudo isso daí? Ele passou, sim, um certo tempo, e como o próprio Dom Rodrigo falou aí no áudio que a gente acabou de ver, né, mas o Tiago é quem passa anos numa seita, e etc. Né, bom, ele passou pelo menos 2 anos. Tá? Essa questão dos anos aí, primeiro que não tem nenhuma argumentação, não existe Só uma retificação. O tempo máximo do que eu vi aqui foi 1 ano, só para deixar isso aqui esclarecido. Pronto, perfeito. Passou mais do que 1 ano. Pronto. Entendeu? Ele precisa dessa abjuração. E outra coisa também, né? Tudo isso que foi exposto do Paulo Gilberto, está público no Facebook dele, não se preocupou em te apagar tudo isso. Uhum. Ele não se preocupou em esconder esse passado. Está lá, para todo mundo ver. Tá bom? E isso é uma coisa que deveria ser corrigida quando ele estava no seminário. Era para o bispo chegar com ele e ver assim, ver em rede social, tem alguma coisa do passado que pode se causar escândalo e etc. Não se preocupou com isso, veio tudo à tona, virou um escândalo. E ainda tem essa questão da abjuração aí. Ou seja, como eu estava explicando através do padre Heriberto Jônio, né, e aqui vai falando, não sou eu leigo teólogo, estou apenas falando aquilo que eu li. Tá bom? Estou apenas aqui falando aquilo que eu aprendi, inclusive, com o Rodrigo. Tá bom? Não é lícito, não é permitido ao fiel pedir os sacramentos e o sacerdote assim, a não ser em perigo de morte. Tá? Exatamente. Uma coisa que tem que ser também esclarecido, que ele não falou isso para ninguém, né? Ele ficou lá, pelo que eu entendi, ele omitiu isso daí, né? Para mim, ele falava, quando eu vi isso aí uma vez, ele falou que era uma coisa ecumênica lá, ele era do Novo Zordo, que o Novo Zordo faz ecumenismo, e era só uma ecumênica. E eu acreditei, falei, eu acredito, né? Só fala, padre. E aí, não fui a fundo, fiquei surpreso, muito surpreso com isso. E o bispo nem para corrigir isso aí depois, né? Mas eu achei que isso daí também desviou a atenção real da coisa que era o Sul, né? Que foi uma coisa que meio que abriu os olhos da gente, e o bispo, essa situação toda aí com o Sul, e aí, como ele tem ele não quer fazer nada, não quer se meter nessas coisas, quer fugir, né? Como que vai fazer? Ele vai deixar os fiéis dele receber o sacramento, não vai pedir a abjuração, ninguém vai lá fazer a abjuração dele antes dele voltar, eles não vão pedir desculpa pra gente. A gente, não sei o que eles querem. Eles acham que a gente vai respeitar uma coisa dessa. A gente, se é um sede vacantista, vai respeitar uma coisa dessa. Eu não sei mesmo. Esse cano que ele pôs aí, falando que a gente deve reverência aos clérigos, é uma coisa que está lá, que não, dependendo da situação, você não precisa dessa reverência, se for um lobo, se for um herege, se for uma pessoa má, e se não tiver autoridade. Eu não tenho uma rota romana para denunciar ninguém. Se eu tivesse, eu ia denunciar todo mundo, inclusive esse bispo Dom Rodrigo, se ele tivesse jurisdição ordinária em uma diocese. Ele está denunciado lá, e eu esperar que Roma resolvesse. Como eu não tenho isso, o que eu posso fazer nessa situação? Pelo menos alertar os fiéis. Olha, eu gosto do padre Gilberto, da pessoa dele, mas infelizmente, ele, se você receber um sacramento dele, você vai estar cometendo sacrilégio, porque ele não fez ainda a abjuração. Infelizmente é isso. E o bispo está assim, o bispo sabe de tudo isso. Uhum. Não tem como ele falar, não sei. Ele sabe o que é abjuração, sabe o que tem que fazer. Pediu do Frei Pedro, né, no desafio. O Frei Diabo também, né, o Frei Diabo escondeu da ICAB, mas a gente conseguiu
escavar e viu que ele também precisa de abjuração. É triste. É triste porque eu nunca pensei que ia estar nessa situação. É muito triste. Eu sei que há pessoas que vão ficar perdidas, ficam perdidas, para onde vão. A gente confiava no bispo, mas a gente não pode perder a fé. Sim. E jamais pôr a fé abaixo das pessoas, né? A fé é sempre em primeiro lugar. E assim, o Código de Direito Canônico, os pede-vacantistas obedecem no que dá. Tem uma lei que não dá para ser obedecida, uma lei que é impossível, uma lei que se eu seguisse iria causar dano às almas. Essa lei se tornou danosa, não é para ser obedecida mais, entendeu? Tem que ser, o padre secado fala isso, o cidade vacantista não é fora da lei, não pega o código de direito. Se você pega o código de direito, não joga na fogueira e faz igual o diabo, cria uma ordem no Carmelo, fala que é papa, fala que é religioso que não precisa de nada, e a carmelita eremita que faz tal coisa, exato. Enfim, Pelo visto, para o padre e para o bispo, né, o abjuração, de fato, é uma lei que causa dano, mas não é nem a alma, é o orgulho, né? Como o próprio padre Rhodes falou, né, que, o que eles querem? Eles querem humilhação, eles querem isso, não sei o quê. Na verdade, eu acho que o maior problema deles é esse, é o orgulho, eles não são capazes de se humilhar diante de Deus, entendeu? Então, antes de falar aqui algumas recomendações nossas para os fiéis, o que a gente vai pensar em fazer em conjunto aqui do Doravante, terminar de exaurir esse assunto, são basicamente 4 assuntos da crise do Seminário São José, certo? O primeiro é o Diogo Ruffel, o apóstata, o benfeitor apóstata. O segundo assunto é o padre Leonardo Holtz e o seu modernismo. O terceiro assunto é as questões relativas ao padre Gilberto. O quarto assunto é a prevaricação de Dom Rodrigo da Silva, a omissão e permitir que os fiéis aqui se matem. E como quinta questão, bônus, a gente vai comentando isso ao longo aqui dessa nossa chamada, é a questão do clericalismo, porque, pessoal, acordem. O clero é clericalista. O clero vai se defender mutuamente. Nós estamos vendo isso. Inclusive foi confessado pelo padre Gilberto na ligação que, Mateus, eu sei que as coisas no Sul não andam bem, mas nós temos os nossos pares. Nós temos nossos pares, tá? Antes de voltar a tocar nesses assuntos, eu quero só ler uma mensagem aqui que foi divulgada pelo padre Holtz e talvez alguns fiéis não tenham ciência, tá? Eu vou dar uma lida aqui. Ele falando com um tal de Rodrigo, que eu saiba não é o Dom Rodrigo, tá? É um outro Rodrigo. Se somar todos os anos que eu vivi no modernismo, desde que eu nasci até a data em que resolvi me tornar sério vacantista, isso dá tranquilamente 4 décadas e mais um pouquinho. Se nem o modernismo me fez abalar na fé, não será uma meia dúzia de 3 indivíduos pseudo-tradicionais que vão me fazer abalar. Calúnias, difamações, mentiras, eu já estou até habituado. Eu vou terminar de ler antes de fazer os comentários. Quando a gente está no caminho certo, e principalmente abrindo os olhos de tanta gente para a verdade, levando almas para o céu, o diabo fica muito furioso. E como esse bicho sujo não tem força nem capacidade de vir nos confrontar cara a cara, então ele usa esses pobres coitados que não têm vida de oração para fazer o trabalho sujinho dele. Mas o capeta é igual uma criança pirracenta, deixa gritar e espernear, daqui a pouco para, e se não parar vamos chicoteá-lo com o rosário. Padre Leonardo Holtz. Então, aqui é um ataque direto às nossas pessoas, claramente falando aqui, primeiro, que são os pseudo-tradicionais. Ora, para mim, pseudo-tradicional é quem defende ordenação de Paulo VI do Novus Ordo. Padre Holtz, o senhor defende que os padres do modernismo são padres. O senhor defendeu isso para mim, defendendo diante de 2 testemunhas no final da missa. Não há como negar. Pseudo-tradicionalista é o senhor, que fala aí de família Dino Dinossauro no sermão. Isso é ser pseudo-tradicional. Segundo, calúnias, difamações e mentiras. Qual mentira que nós fizemos? Que calúnia, que falsa acusação que nós fizemos? Que difamação que nós fizemos? Nenhuma. Tudo que a gente fez aqui foi repetir a doutrina católica, o Código de Direito Canônico, aquilo que é obrigação do fiel saber. Porque durante muito tempo os padres esconderam dos fiéis o que é o Código de Direito Canônico e aí muitos absurdos aconteceram. Só que hoje nós temos acesso a tudo isso aí, estamos lendo e estamos falando, então, vai cumprir ou não vai? E aí, para fechar com chave de ouro, ele vem aqui e diz que esses pobres coitados aqui são usados pelo diabo, que não tem vida de oração, né? Esses pobres diabos que não têm vida de oração são usados pelo diabo para fazer o trabalho sujo dele. Que muitas pessoas estão se convertendo. Primeiro, que muitas pessoas estão se convertendo se cada vez tem menos gente nas missas. Você olha o grupo de missão aí, uma galera saindo fora, uma galera que não vai mais à missa, e nós estamos sendo usados pelo diabo aqui. Pelo amor de Deus, quem está sendo usado pelo diabo é o senhor, reverendo.
Não sou eu. Pode falar, ô Sapucaia. Clica nesse link que eu vou te mandar. Ele falou que eu não tenho vida de oração. Clica nesse link. Divide a tela. Vou compartilhar aqui um momento. Não, Então, antes de colocar aí, ele fala que são só 3 fiéis, né? Sendo que foram vários fiéis, todos, a maioria foi muito, né? Muita gente abandonou. O que o senhor está vendo aí, Lação? Então, Via Sacra, Santo Rosário, Hora Santa em desagravo ao Sagrado Coração, Rosário pela restauração da saúde de Monsenhor Rodrigo, Santo Rosário por Monsenhor Rodrigo, Rosário. Isso aí foi todos os dias quando o Monsenhor Rodrigo estava doente. E o que o senhor estava fazendo pelo seu bispo, hein, Padre Hudson? O senhor estava chamando os fiéis para rezar o rosário em conjunto, assim, pela saúde de Dom Rodrigo, hora santa, porque a hora santa é uma coisa que existe você ficar de cara no chão uma hora, sabia? Eu acho que isso aí não é muito bacana para o senhor, não, né, que faz quaresma de São Miguel na data modernista. Não é verdade? Via Sacra também, que fala de quanto Nosso Senhor sofreu, que fala o quanto o Senhor derramou o seu sangue, que eu falei ali na Via Sacra, do Nosso Senhor lembrar de todo o suor, de todo o esforço do Monsenhor Rodrigo pelas almas. Né? E outra coisa também, tá bom? Eu nunca falei que o senhor não tem vida de oração. Isso seria absurdo, tá bom? A gente vê que o senhor reza o rosário, chama o pessoal para rezar o rosário. A gente vê, né, o senhor reza a missa. Eu não falei uma coisa dessa. Mas já que a gente vai falar agora de vida de oração, tá bom? Eu venho aqui convidar o senhor a ler as meditações de Santo Afonso, Maria de Ligório, tá? Em que ele fala, por exemplo, tá bom? Isso aí são as meditações, tá bom? Meditações diárias. Se medita todos os dias, tá certo? Em que ele fala, por exemplo, que o clérigo que não repreende o seu inferior, aquele que lhe está subordinado, no caso aí o seu é filho espiritual, quando este comete um ato público de heresia, apostasia, quando este subordinado aí escandaliza publicamente e o clérigo fica omisso, causando um efeito que dá de escândalo, confusão cada vez mais por causa dessa omissão, existem 3 castigos para esse clérigo. Um castigo, tá bom, são os desastres naturais, que em sua região, ou para os lugares por onde o senhor passa, causam várias mortes. Tá? O senhor passa por Santa Catarina, né, passa por Curitiba, Rio Grande do Sul. Lembra das notícias que a gente está vendo esse semestre, que aconteceu pelo Sul? Uhum. Pois é, o segundo castigo, né, ele é atingido na saúde. Eu não sei se o senhor está com problema de saúde. Tá bom? Eu não sei se o senhor está com algum probleminha aí. Tá? O terceiro castigo, tá? E esse problema de saúde ele vai levando gradativamente à morte, tá bom? O terceiro castigo é a revolta geral dos fiéis contra o prelado. Isso já está acontecendo, tá bom? O senhor quer tentar mais a Deus? E quem tem vida de oração tem temor de Deus. Tá bom? Tem temor de Deus. Eu, por exemplo, estou tranquilamente aqui sem ir para a missa. Tanto do Padre Gilberto como do senhor. Estou tranquilo, porque eu sei que se eu for, eu vou estar endossando as atitudes de vocês e traindo ao nosso Senhor, que é mais importante do que um homem de batismo. Tá bom? Então, vamos falar de vida de oração? Comece pelo temor de Deus. Tá bom? Coisa que o Senhor, pelo visto, pelas suas ações, não tem. Pode falar, doutor. Uma coisa interessante, né? Esse comentário dele. Ele fala que são 3 fiéis, sendo que foram as missões todas, né? Nordeste, foi todo mundo, vai muita gente. Como a gente só deu voz a essas missões, a esses fiéis todos, para falar, olha, a gente está vendo isso acontecendo e vamos dar aqui a voz a vocês também. A outra coisa, ele fala pseudo tradicional, ele que ensina coisa modernista, e ele fala conversão do sede-vacantismo, né? Ele converte as almas. Eu não vi. Quanto tempo tem o Padre Rodo sendo sede-vacantismo? 6 meses? Fez 1 ano e 1 mês agora. Ele converteu um filho de 3 anos.
Então, ele não converteu, eu tenho certeza que os vídeos, quantos vídeos ele fez que converteram as pessoas? Eu tenho certeza que não teve muita coisa. O Diogo do Controvérsia converteu tanta gente para o site Bacantismo. É uma marca assim, registrada, tem méritos por causa disso. E junto com ele foi o Frei Diabo, que pegou a onda, né? Praticamente assim. Graças a ele já tinha um canal em potência, assim, com 60 mil inscritos quando era Santo do Almoço. E aí pegou o site Bacantismo e aí foi indo exponencial. Mas o Diogo foi realmente que converteu tantas pessoas ao site Bacantismo. E junto com o bom senhor Rodrigo publicando livros, porque eu não penso que o nosso Rodrigo ficou parado, ele ficou publicando livros, panfletos. Eu ajudei o site Bacantismo quando o jogo tinha 1000 inscritos, eu ia lá para Juquitiba, 8 horas de viagem, não tinha nenhuma missão no Sul. Eu abri praticamente a missão no Sul com a ajuda do Monsenhor, ele vivia no Padre, lá em Florianópolis. O Diogo foi uma vez lá, mas depois não teve mais. Aí eu falei, vai ser aqui em Florianópolis, eu vou bancar essa missão aqui. Pago passagem, pago tudo. Foi indo. O Matheus está de prova, conheci o Matheus assim. Os curitibanos vieram para Florianópolis, depois ganharam grande volume. A missão de Curitiba cresceu. Os leigos foram ajudando praticamente os padres e tudo, divulgando, fazendo vídeo. Defendendo o contra-ataques de outros elementos, refutando pessoas do RR. A gente foi na Liga Cristo Rei, ver o que eles iam falar da gente ali, né, se eles são tudo isso aí mesmo, não falaram nada, ficaram quietos. Enfim, eu não sei de onde que ele vê que a gente não converte pessoas. O trabalho leigo não converte pessoas, sendo que converte muitas pessoas. Eu não sei o que ele tem falado, ele não tem a cara lavada para falar uma coisa dessa. Né? Ele acha que ele converteu o Sul inteiro do país, ele já veio aqui com tudo pronto. O Sul estava perfeito, os pés estavam cada vez mais aumentando. Tinha já o Rio Grande do Sul, Florianópolis, Curitiba, estava bombando. E ele veio, só chegou e pegou. E aí você conseguiu, com o seu modernismo, com as suas fofocas, com as suas intrigas, com o seu jeito controlador, destruir tudo. Impressionante. Quem que está destruindo o site de Bacantismo no Sul, quem destruiu, e agora destruiu até o Seminário São José, foi o reverendo Padre Rhodes. Agora explodiu para o Padre Gilberto e destruiu o bispo. O bispo vai estar sem moral nenhuma no Brasil, o site de Bacantismo. Graças a esses padres que ele tem. Né? Se ele ficar omisso aí, eu não sei até quando ele vai ficar omisso, quando que ele vai dar ouvido à verdade. A gente vai rezando aqui para isso, mas pelo visto as coisas não vão acontecer do jeito que todo mundo espera. Né? Eu sempre penso bem das pessoas, sempre penso melhor assim, mas eu não estou vendo mesmo uma saída, eu acho que vai ser isso aí mesmo. Infelizmente é triste, muito triste a situação. E ainda recebe calúnias de um falso padre modernista, que não estudou porcaria nenhuma, não sabe nunca, leu Padre Secada do Monsenhor, não leu porcaria nenhuma. Fica assistindo, se atualizando pelo Padre Paulo Ricardo. É uma barbaridade, é o terceiro tradicionalista. É a gente que é terceiro tradicionalista. Sendo que ele tem testemunhas de outras, quando ele foi para Montfort, quando ele foi para o IBT, para a Fraternidade, tem testemunhas das próprias pessoas. Ele vinha como uma pessoa tradicional, chegava lá, pegava o modernismo, gerava briga, gerava confusão, fazia fofoca, e causava confusão e era expulso. E sempre falando que era perseguido, foi perseguido. Ele é sempre um coitado perseguido, né? O mundo inteiro está perseguindo o coitado do Padre Rhodes. Coitado, por qual que é o meu interesse? Eu vou ganhar o que com isso? Eu não ganho porcaria nenhuma com isso, né? Eu não ganho com o site de Bacantismo, eu não ganho com... Pelo contrário, eu ganho mais dor de cabeça do que alguma coisa, né? Então, doutor, Enfim, quem fica do lado do clero pensa que quando vier a hora deles, o clero ficará do lado deles. Pessoal,
eu, Dr. Yuri, Sapucaia, todos nós três aqui já demos a cara a tapa para defender Dom Rodrigo publicamente, fazendo vídeo contra o Frei Tiago, contra padre não sei quem, Bofete e tal. Aí sai dossiê contra os padres seminários, o Dr. Yuri e Sapucaia foram lá, defenderam os padres, não sei o que. Ou seja, se você hoje tá aí, não, vou ficar do lado do clero porque o clero é Deus, eu tenho que quem desobedece o clero tá fora da igreja católica, deixa eu contar um segredinho para vocês. O mundo gira, o tempo passa. Amanhã ou depois, você vai estar sentado aqui junto comigo falando, pois é, fui chutado do mesmo jeito. Por quê? Não ficarão do seu lado. Tá cada um querendo saber qual que é o bom para si. Se os benfeitores maiores das missões fossem nós, você pode ter certeza que já eu estar defendendo aqui imediatamente a abjuração para todo mundo, tal, não sei o que. É o princípio dos negócios. Vocês precisam entender que é assim que funciona, infelizmente. Eu sei que é duro, eu sei que é chato, porque é natural, é orgânico, é natural, uma ordem espontânea no coração do católico obedecer os seus pastores. Mas nós temos que, antes de obedecer, os pastores obedecer a Deus, nós não podemos fechar os olhos para a verdade. O que está acontecendo é a verdade escancarada, não tem como fugir. E para fazer aqui uso da minha fala, eu quero falar um pouco sobre a prevaricação e a omissão de Dom Rodrigo. O que é se omitir? Omitir é quando há uma situação em que é necessária uma ação, você deixar de agir. Prevaricação é mais grave do que uma omissão. Uma prevaricação é quando alguém tem o dever de agir e não age. Por exemplo, um bombeiro salva-vidas vê uma criança se afogando na piscina, é prevaricação. Dom Rodrigo tem a obrigação moral com os seus padres, uma obrigação moral com os seus fiéis, de pastorear este rebanho. Então, quando Dom Rodrigo larga tudo, vai para o México, e quando questionado sobre o que está acontecendo, ele vai dizer o seguinte, eu não tenho mais nada a ver com o Brasil. Como assim? Foram os padres que você ordenou. Foram as missões confiadas no Senhor que as pessoas fundaram. Como assim tu não tem mais nada a ver com o Brasil? Isso não é postura de pastor, não é uma postura moral. Quando está acontecendo um escândalo, é dever do bispo resolver o escândalo. Padre Sanz Arriaga diz, sempre que há um escândalo, a culpa nunca é dos fiéis. A culpa é sempre do clero, que faz acordo com hereges ou concorda com suas heresias. Isso aí é o Padre Sanz Arriaga, fundador do sede-vacantismo. Vai dizer o quê? Que Sanz Arriaga sabe menos do que o bispo? Só porque o Padre Sanz era padre e o Dom Rodrigo é bispo? Não é assim que as coisas funcionam, pessoal. Pessoal, eu peço que vocês pensem o seguinte. O que vocês acham da postura de um diretor de escola? Imagina a situação. Os alunos estão brigando na sala de aula, aí chega um professor, chega o pai de um aluno e fala, olha só, diretor, aqui os alunos estão brigando entre si, o que nós vamos fazer? Aí o diretor fala, deixa que os alunos se matem. Se isso parece absurdo para ti, foi isso que Dom Rodrigo disse no pronunciamento dele sobre as sagrações. Olha só, vou sagrar um pessoal, então parece que aí no Brasil tá tendo uma certa confusão, eu quero que os fiéis aí se matem e me deixem fora disso. Isso não é postura de bispo, isso não é postura de pastor. Eu te acuso de prevaricação. E todos nós que estamos nessa live, todos nós que estamos assistindo esses vídeos, que estamos aqui sabendo dessa situação, tenham consciência. Vocês serão testemunhas diante de Deus no dia do juízo final e acusarão Dom Rodrigo da Silva de prevaricação. Prevaricação. Não somente isso, como nós também pensávamos. Puxa, se Dom Rodrigo vai ordenar Padre Holt, se Dom Rodrigo vai ordenar Padre Gilberto, nossa, nós presumimos, na confiança que nós depositamos na pessoa do Dom Rodrigo da Silva, que ele vai investigar o passado dos seus fiéis, o passado dos padres que ele vai ordenar. Meus amigos, acorda pra vida, não investigou nada, não investigou uma vírgula, não bateu o nome dos padres no Google, não perguntou nada e tá mandando ele ir dormir na casa de vocês. Então vocês aí, Padre Gilberto, Padre Holtz, todos os padres aqui que já dormiram várias vezes na minha casa, eu recebi aqui em casa porque eu confiei que Dom Rodrigo sabia quem estava ordenando. Aí quando eu vou puxar a ficha, né? O que o Padre Holtz já escreveu de artigo? Vai lá, um artigo defendendo a pedopapapapá. Peraí, como é que é esse negócio? Passando pano, uma situação esquisitíssima, leia o artigo. Eu coloco aqui na descrição, eu mostro o artigo daqui a pouco, aí eu vou pesquisar a vida do Padre Gilberto, uma empresa com um homicida. Meu Deus do céu,
E tô recebendo esse povo na minha casa. Você que tá assistindo, que acha que o Matheus é escandaloso, que o Matheus, que o Dr. Yuri, o Sapucaia são pessoas que não deveriam estar falando em público, pensa o seguinte: esses padres podiam estar dormindo na sua casa, por sua confiança cega em Dom Rodrigo da Silva. E aí? Prevaricação. Prevaricação de Dom Rodrigo, imprudência. Vocês vejam assim a dialética hegeliana que nós estamos, porque nós sabemos que Dom Maguire foi contra as sagrações de Dom Rodrigo por motivos não católicos, por motivos administrativos, por treta interna de bispo. Mas o argumento que Dom Maguire utilizou é irrefutável. Dom Rodrigo não tem juízo para ordenar pessoas. Dom Rodrigo faz as coisas de modo imprudente. Como é que diante de tudo que está acontecendo no Seminário São José, eu vou dizer que Dom Maguire não tem um pouco de razão? É óbvio que não tem. Aqui eu concluo minha fala só querendo dizer o seguinte, pessoal, nesse ano de investigação de Frei Tiago, da vida dos padres e tal, não sei o que, tem uma coisa que eu aprendi. Prestem bem atenção. De cada 10 brigas, de cada 10 discussões públicas entre clérigos, uma é por questões teológicas, 9 são por dinheiro, escândalos e poder, que vem a público por razões teológicas. Presta atenção, não pega bem para os padres dizer o seguinte: o Diogo Ruffel não precisa abjurar porque ele é o maior benfeitor. Se ele fosse pobre, a gente ia cobrar a abjuração, não pega bem. Então vai fazer todo um argumento teológico para justificar a apostasia do homem. Vai dizer o seguinte: o padre Gilberto não precisa abjurar porque, não sei o que, eu nem sei que tipo de argumentação eles vão dar. Porque Cabe não foi condenado, não sei lá o que eles vão inventar. Mas no fundo, é porque pega mal falar: eu sou o bispo Dom Rodrigo e eu ordenei o homem da Icabe sem pedir abjuração. Pega mal dizer: então, o padre Gilberto omitiu um fato extremamente relevante na sua vida. Pega mal. Dom Rodrigo vai dizer que os 3 que estamos aqui, estamos em pecado público, porque pega mal dizer que ele é imprudente, que ele está prevaricando. Ele não vai assumir sua culpa. Acordem pra vida. É assim que as coisas estão funcionando e já tem muito tempo. E minha última colocação, pessoal, presta atenção. Vocês estão colocando a coisa mais preciosa da vida de vocês nas mãos destes padres. Vocês estão colocando as suas almas, as almas dos seus filhos, para serem dirigidos espirituais por um padre que mente, que nunca foi de seita católica, por um padre que acoberta a apostasia, por um padre que escreve essas coisas escandalosas, um padre fofoqueiro que sai falando mal de todo mundo das missões, por um bispo omisso. Vocês estão colocando as suas almas nas mãos de pessoas omissas, prevaricadores, apóstatas que defendem a heresia, tudo que é de escândalo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês já viram, pessoal, tô concluindo a última palavra. Vocês já viram aqui no Seminário São José criticar Frei Pedro, Bofete, Neves, Cardoso, Gabriel Maria? O Gabriel Maria, esse pessoal todo, não tem esses escândalos que nós estamos vendo aqui. Nossa situação é muito, muito, muito pior do que aparece. E depois dos comentários dos outros dois, nós vamos falar aqui. Mas antes, o último comentário mesmo. Vocês vão confiar suas almas na mão desses padres? Vão receber sacramento desses padres? Ponham a mão na consciência. É isso que eu peço para vocês. Doutor Yuri, com a palavra. Inclusive, o próprio Dom Rodrigo fala que os padres que ele formou vieram do modernismo e não tem formação boa, tem formação modernista, não vai esperar uma coisa exemplar, tradicional. Né? O próprio Monsenhor Rodrigo fala isso na live, né, com o jogo. Então, você vai ter que ver uma pessoa, normalmente fica 2 anos fazendo teologia, filosofia, no seminário, e entre outras coisas. Esses daí não tem, só ficaram 1 ano, Padre Lúcio nem 3 dias, praticamente. Ele veio como se fosse já bem estudado, bem quisto em tudo. O Padre Lúcio me disse como que foi a aprovação dele para o Dom Rodrigo. Ele veio, ele mesmo contando, espontaneamente. Quando o Dom Rodrigo me formou, eu entrei numa sala com ele, ele ficou comigo, demorou umas 2 horas, mais ou menos. E ele fez 3 horas, né? 3 horas. Ele me fez várias perguntas e aí ele foi me testando. E no final ele me disse: olha, seu problema de fé, você tá ok, mas tem um pequeno problema. É que você não tá bom em moral ainda. Aí deu para ele o Teologia Moral do Grego, para ele estudar. E falou que vai ordenar, ele, que não tem problema. Foi isso que o próprio Padre Lúcio falou aqui em casa para mim.
como que foi a aprovação dele, né? E teologia moral, né? É uma pessoa que não sei nem se ele está estudando, né? Porque parece que não estudou mais teologia moral. Doutor, professor Sapucaia, eu sei que o horário está avançado, como é que você tá? Você consegue chegar até umas 10h15 aí com a gente? Consigo. Tá. Bora falar agora aí, tá bom? Vamos falar primeiro vamos falar um pouco aqui de Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, tá? Que são mestres aí da oração e da direção espiritual. Olha, qualquer um que for ler o Livro da Vida, Castelo Interior, e também São João da Cruz, tá? Noite Escura e Subida no Monte, vai se deparar com quais são as recomendações para se escolher um diretor espiritual. Ele precisa ser ou muito douto em teologia, tá bom? Ou muito humilde para, caso não saiba como orientar, reconhecer que não sabe e consultar os teólogos, aprovar os doutores e consultando para depois dirigir, tá bom? Ou deve ter os dois. O padre Leonardo Rossi não é douto e nem tem essa humildade. E tem muita gente confiando a alma a ele, né? O padre Gilberto não é douto, não é verdade? Humildade, bom, nascer do questão da abjuração também, não dá para dizer isso aí também. Porque humildade é, como diz São Bernardo de Claraval, é submissão total à verdade. Verdade sobre si mesmo, a verdade da doutrina, tá bom? Isso aí é que é submeter, é ser humilde, é submeter a verdade. É uma palavra de São Bernardo de Claraval. E, tendo isso daí em mente, né, reitero aquilo que o Lação falou, vocês vão confiar mais de vocês, esse cara aí, tá? Eu nem estou mais falando de impedimento canônico, eu estou falando agora de coisas espirituais. Tá bom? Coisas espirituais. Outra coisa também, está bem evidente mesmo que o padre Leonardo Rossi, ele é fraco de moral. Tá? Porque ele não estaria cometendo todos esses escândalos se ele tivesse uma moral sólida. Eu acredito que ele ainda não estudou esse tratado de teologia moral. Tá certo? E outra coisa também, tá? Eu já cheguei a criticar, por exemplo, o padre Gabriel Maria, ao vivo, né, doutor Eri também, mas sabe o que é incrível? É que num vídeo que eu fiz, que é o mais recente, que é o título da thumb, eu nem sei como descrever essa situação, eu falo, né, que aquele argumento deles em relação à Semana Santa, de invocar o Concílio de Trento para não anatematizar, ele não é válido, sabe por quê? O Concílio de Trento fala de quem despreza os ritos da igreja. E rito, segundo os liturgistas, como Bowler, tá bom? Entre outros também, o rito, ele é o que? O rito romano da missa, o rito ambrosiano, o rito, a divina liturgia, São João Crisóstomo, o rito greco-melquita, o rito ucraniano, isso é rito. Tá bom? E o que acontece é que a Semana Santa, né, da Reforma, estabelece novas rúbricas. E as rúbricas não endossam infalibilidade. Todos os liturgistas falam que tudo aquilo que é infalível é irreformável, não passa por reformas. E sabe o que o padre Gabriel falou? Não, tudo bem, assim se debate, um argumento válido, de fato. Né? Concordou comigo, então você não considera mais agente cismático, herege, etc. Ele falou assim, bom, eu assumo aquilo que eu disse no passado, tá bom, mas eu pessoalmente não considero ninguém que vai na liturgia de São Pio X como cismático e herege. Isso é um debate, pesa para mim, porque eu tenho uma noção muito forte de obediência, né, o Papa, aquela noção de infalibilidade exagerada dele, né, mas ele não considera, a partir daquele momento, não considera mais herege e nem cismático, em São Pio X. Quem foi que convenceu ele? Foi o Dom Rodrigo? Foram os brilhantes padres dele? Não. Foi o Diogo Rafael Moreira? Não. E eu não vou falar quem foi que tá óbvio. Tá bom? E a partir daí, até as coisas estão apaziguadas aí. Ele teve a humildade de assumir isso. E mais, ele mesmo falou nos comentários que ele foi responsável por banir as figurinhas e piadinhas com o Dom Rodrigo e etc. Tá bom? E o Espina falou que, apesar de ter essa divergência, meio que me falando que não é para ter todas essas confusões, né, se posicionou logo em relação a isso, que eu não considero cismático da Bíblia herege, quem adere a isso daí. Então, você vê, humildade. Então você vê. Tá bom? É o mínimo. Isso às vezes até quebra o fiel. Se o Rhodes, o Dom Rodrigo e o Rodrigo tivessem feito um ato de humildade, nós vamos fazer a geração. O que eles iam perder com a geração? Nada.
vão ganhar muito. Os fiéis vão estar lá, babando eles. O Ruffalo seria um exemplo de católico humilde. O Rodrigues é um exemplo de bispo justo. O Padre Holtz é um exemplo também de padre que não se omite, que ama Deus. Mas o que está acontecendo aqui do contrário. Infelizmente. Bom, infelizmente. E é isso. Eles vão ficar aí nas mãos dessas pessoas, dependendo de... E esses leigos aí que estão bancando tudo isso, quando eles tiverem na mão outros leigos e tiverem mais coisas, tiverem já independentes financeiramente, você pode ter certeza que eles vão ser chutados. É evidente. Porque eu conheço o Dom Rodrigo, tudo que a gente fala é o pensamento, assim, das conversas que a gente teve com o Dom Rodrigo, até com o Diogo, sobre a tese, sobre outras coisas. E a gente defendia toda a doutrina do bispo, os artigos que o bispo ensina no site. E isso daí que o pessoal está fazendo no Sul, não é que é o pensamento do Dom Rodrigo sobre o sede vacantismo. Vai acontecer o quê? Quando eles tiverem independentes financeiramente, com paróquia, ou igual a Santa Gertrudes, né? Você vai, tem 4 missas por dia, um estacionamento de mercado cheio, né? Quando eles estiverem nesse nível, eles vão mandar, esse rosto vai ser chutado. Eu tenho absoluta certeza. Infelizmente está sendo usado para isso. Ele não está atento com isso, porque ele está achando que ele está, né, o bispo está com ele e tudo mais. Enfim, quando ele acontecer essa coisa, né, ele vai ser chutado, normalmente, como a gente foi chutado. A gente não contribuía tanto, a gente não é bem financeiramente assim, né, contribuía bastante. A maioria das pessoas não tem tanto poder aquisitivo para chamar um padre, pagar passagem de avião, vir para um lugar, fazer a missa, fazer as coisas, pagar uma janta para todo mundo, enfim, e comprar um altar, alugar casa, enfim, não tem muita gente assim. Quando acha inclusive, o próprio Rolfo foi eu que converti. Se vocês estão hoje aí com esse benfeitor, agradeça a mim, eu converti ele. Doutor, a culpa dessa crise toda é tudo, que converteu o Rolfo, cara. Mas aí ele foi seguir até um comentário. Eu acredito que ele está sendo usado. Eu me arrependo de ter convertido o Robert Liberato, tá bom? Não foi nem só eu, minha esposa também ajudou na conversão dele, que ele estava ainda muito amando, assim, Dom Tomás. Eu precisei imitar não sei quantas vezes Dom Tomás, né, até ele acabou com mais uma piada e comecei com o expediente de vacantismo. Me arrependo também. Até um comentário, sim, acho que já indo para o que a gente comentou aqui no chat, né, de falar do futuro do sede vacantismo, sobre então a culpa toda do Dr. Yuri. Claro que o Sapucaia falou isso em brincadeira, mas eu quero que vocês vejam o seguinte, pessoal. Graças a Deus essa crise está acontecendo, é muito triste, mas graças a Deus, por quê? Porque nós estamos vendo a verdade. Todo mundo aqui sofreu e muito quando veio pro sede vacantismo, deixou família, deixou comunidade paroquial, deixou as missões, sei lá, da fraternidade que frequentava, todo mundo sofreu. Por quê? Porque nós queremos a verdade, ainda que seja uma verdade amarga. A verdade amarga é preferível à doce mentira. E graças a Deus, nós estamos hoje criando uma consciência, uma liga entre os fiéis católicos, entre os leigos, uma liga laical de fato aqui, que todo mundo nos tem apoiado, tem visto o que está acontecendo. Há uma unidade de movimento, uma unidade de pensamento, e estamos criando um verdadeiro sistema imunológico, anticorpos contra padres e bispos que querem liberalizar o sede-vacantismo, que querem modernizar, querem fazer adornamento, acordismo, Halimã. Ora, eu não farei Halimã, Dr. Yuri não fará Halimã, Sapucaia não fará Halimã. Não vai ter Halimã. Vai ter guerra. Guerra contra o modernismo, guerra contra o liberalismo, guerra contra a heresia até o fim dos tempos. Não foi padre, não foi bispo que morreu por mim na cruz. Quem morreu foi Nosso Senhor. O que salva é a fé. Os sacramentos só tem alguma eficácia se você tem a fé. Se o muçulmano comunga o corpo de Cristo, ele está comungando a sua própria condenação.
Não adianta ter sacramento se não tem a fé católica. Então, se nosso Senhor deu sacramentos para nos fortalecer a fé, e esse clero acordista nos nega os sacramentos, Deus, que nos deu o sacramento, dará outros meios para nos santificarmos e nos salvarmos. Deus é o maior interessado por nossa salvação. Então, não fiquem desesperados que você não vai ter missa, não fiquem desesperados pensando, tudo acabou. Meus caros, a fé é em Cristo. Os sacramentos servem para fortalecer essa fé. É isto. Então, aqui a minha recomendação, eu, Mateus, não irei participar, receber sacramento desse tipo de clero, porque eu não tenho consciência, não tenho paz de espírito, eu não tenho a cara de pau de chegar para Jesus, pois é, eu sabia que eles estavam sendo prevaricadores, omissos, acobertando heresia, tinham cheio de escândalo, e eu estava lá apoiando essas missões. Aqui comigo eu não farei isso, eu recomendo que vocês façam a mesma coisa. Mas meus filhos não vão ter sacramento, vocês querem receber sacramento da mão desses homens? Vocês querem confiar a vida dos seus filhos na mão desses homens? Vocês querem o quê se vocês não estão tendo a fé? É a fé que salva. E, passando a palavra aqui para o professor Sapucaia, eu acredito que o futuro do serivacantismo no Brasil é cada vez mais nós leigos nos organizarmos em ligas católicas para podermos rezar o rosário juntos, estudarmos a doutrina juntos e nos prepararmos para o dia que Deus se dignar de olhar as nossas penitências e nos enviar verdadeiros sacerdotes que queiram verdadeiramente a doutrina de Cristo sem compromissos, sem acordismos, a fé integral. Eu acho que esse aí vai ser o caminho. Sapucaia. Foi. Bom, Matheus Lacan tem toda a razão aí, na colocação dele. Eu também não recomendo não nos sacramentos deles aí, tá bom? Mas meus filhos vão estar sacramentando. Estão 3 filhos. Estão 3 filhos. Tá bom? Vocês não estão falando com um bando de solteirão. Tá? O único solteiro aqui é o Lacan, porque nenhuma moça merece ele. Brincadeira. Mas tem aí, o doutor, ele também tem filhos, tá certo? Aí vocês deveriam, assim, sabe, parar para pensar um pouco. Mas eles são doidos, eles têm filho, como é que fica essa situação? Olha, o pai e a mãe bem instruídos fazem filhos bem instruídos. Tá? Por exemplo, São João Maria Vianney ficou sem sacramentos por anos, esperando vir padre que não fosse liberal da concordata do Napoleão. Na verdade, um padre santo, tá certo? Santa Maria Egípcia comungou uma vez na conversão dela, e outra vez foi na hora da morte. Na era apostólica, muitos que foram os mártires ficavam sem sacramentos 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tá bom? E viveram ali a fé católica, tá bom? Então, terminando com uma frase de Santo Afonso, que também são frases de Sales. Estão no erro todos aqueles que acreditam que a devoção consiste na recepção assídua dos sacramentos. Tá? A devoção verdadeira consiste em amar a Deus, sem medida. E se vocês, porque querem ter sacramentos, renunciam à fé, se omitem e calam a boca para os sacrilégios em Voti cometidos pelo Holtz, pelo Huff, ele estava sozinho ministrando como com a apóstata, né, com o Ege, em relação também agora, né, que não teve essa abjuração da ECAB, e agora que se tornou público, a partir de agora, né, e nas missões do Padre Gilberto, tendo noção de tudo isso daí, né, já foi vencida a ignorância. Tá bom? Então, é isso. Pense bem em como vai ficar a cabeça dos filhos de vocês se for tudo pelos sacramentos. Tá bom? Lembre-se da frase de São João Crisóstomo, que aliás, São Leônio Marco, um exército de sacerdotes apóstatas está sendo preparado para o anticristo. Se é exército de sacerdotes, são sacerdotes válidos. E os sacerdotes apóstatas que servem o anticristo? Vocês levariam seus filhos para serem catequizados por eles, só para receber o sacramento sacrilegamente e bater continência para o anticristo, só para não ter a morte do corpo, porém tendo a morte da alma? Basicamente, nesse pensamento, vocês iriam estar do lado do anticristo. Tá? E iniciar minha frase. Eu queria falar a respeito disso, né? O sacrilégio é pior que a idolatria. Se você pegar o Tratado de Moral do Greco aí, que é para leigos e para padres, qualquer um pode levar sacrilégio. Quando você vai cometer sacrilégio, você não vai ter a graça santificante. E você tendo consciência vai ser pior, vai ser pior ainda. Você vai estar pecando ainda
contra o primeiro mandamento. Enfim, é por isso que eu não vou na missão mais, não vou participar mais. Eu vejo que eu tive a consciência dessas coisas há 3 dias atrás, né? Eu não sabia que o padre Gilberto, confiei no padre Gilberto, falou que era só um ecumenismo. Infelizmente não foi isso. Infelizmente ele tem que fazer a abjuração. O que acontece? A gente não tem no sedvacantismo, um defeito do sedvacantismo é esse. Aqui você entra, há muita gente oportunista, entendeu? E você não tem um meio como tem uma igreja que tem uma igreja normal, né? Como era antigamente. Não tem meios para fazer nada. Você não tem rota romana, você não tem tribunal eclesiástico, você não tem nada. A única coisa que você tem é a moral. Você está defendendo aquele padre ali porque ele defende uma coisa moralmente injusta. E você vê que esse padre aí, ele quer realmente destruir o modernismo, a heresia. Ele está consciente dessas coisas, né? Agora, a partir do momento que esse clero perde a moral, ele mostra-se uma pessoa oportunista que só quer vir para cá para ter fama, para ter capelas luxuosas, viver no bem bom, tomar vinho envelhecido no barril, enfim. Quando você vê isso, não é mais, perdeu a moral. Perdeu a moral, entendeu? O que a gente pode fazer? Criar uma ação católica, uma revista, uma coisa, porque a gente tem o quê? O que nos faz ter alguma coisa? É a verdade. As pessoas confiam em nós porque nós dizemos a verdade. Se a gente omite a verdade, fala alguma coisa por respeito humano, sei lá, a gente perdeu a moral. E a gente não é mais nada, a gente é só leigo, não e falando mentira. Vamos supor que a gente falou mentira. Perdeu a moral. Então tem que fazer o quê? Criar um mecanismo de realmente pessoas estudarem a situação sedevacantista no mundo inteiro, as linhagens, como que esse bispo aí, o que ele age, o que ele pensa, qual que é os seus princípios, né? Porque a gente segue princípios. Eu segui o Dom Rodrigo porque ele tinha princípios. Ele não seguia a semana de Pio XII, ele me mostrou por quê, eu concordei, falei tudo, nossa, é isso mesmo. Ele se dizia monarquista, não importante com o modernismo, ele se dizia uma pessoa radical, menos sério, parecia para mim uma pessoa justa, que era muito duro para os seminaristas, né? Ele expulsava pessoas, brigava, eu falava, esse daí, ele realmente, eu posso confiar em quem ele pôr a mão ali para ordenar, eu posso confiar completamente. E ele sempre me falava dos outros, né? Do Padre Gabriel, do Frei Diabo, das outras coisas, das outras situações, e a gente ficava assim, mas realmente esses outros aí também fazem coisas erradas, e a gente tem que ficar atento. Eles fazem, por exemplo, o pessoal da tese não fala que é tesista, eles falam que são sedevacantistas para surfar na onda sedevacantista. Aí, a partir do momento que o fiel descobre que eles aceitam o conclave no Bussolho como válido, né? Então, é o princípio deles, vai seguir o princípio, olha o princípio dessas pessoas. Você acha que vai surgir alguma coisa? Enfim, rezar para ter sacerdotes válidos, rezar para ter sacerdotes lícitos, tem que ser lícito, rezar as têmporas, e que siga princípios sólidos, né? Eu gosto do Padre Cardoso, de uma coisa dele, que ele segue radicalmente os princípios dele. Uma coisa que eu vejo no Padre Cardoso, apesar dos defeitos, eu vejo isso que ele tem, né? Ele é sincero, é uma pessoa sincera. E, para falar bem a verdade, eu já fui em uma missa dele no passado, não sabia de algumas questões que eu fiquei sabendo mais recentemente com relação a crisma e tudo mais, mas, olha, sermão muito mais católico, muito mais com formação, com embasamento. Ele jamais diria no sermão dele, o Padre Cardoso, que Dom Bertrand é um exemplo de leigo católico, que nem Padre Gilberto disse aí na missa em São Paulo, que Dom Bertrand é um exemplo de leigo católico.
Então assim, você vê coisas que, pô, a gente pensa que tá no meio mais radical, e quando olha para os lados, na verdade, quem tá fora às vezes está sendo mais radical do que a gente. E como é que fica a cara? Infelizmente temos que vir aqui e falar, é isso mesmo, né? Tô compartilhando aqui na tela para quem não conhece, é só digitar aqui PCO, o título, Leonardo Holtz Peixoto. Vocês leiam aqui, tirem suas próprias conclusões, eu não vou me dignar a ler isso daqui, tá? Mas vocês vejam aí o nível, e vejam se tá legal ou se não tá. Mas, eu acredito que vai ser esse o caminho pelos próximos tempos, até que Deus se digne olhar nossas penitências. Nós vamos nos organizar, juntarmos aqui fiéis de algumas missões, de alguns estados que estão insatisfeitos com tudo, rezarmos juntos, marcar alguns rosários mensais, não sei, a gente combinar alguma coisa assim no futuro. Vocês estiverem assistindo, comentem aqui, mandem pra gente sugestão no WhatsApp do que vocês acham que a gente pode fazer. Nos organizarmos para recebermos alguns sacerdotes de fora, de outros países, para passar umas semanas aqui no Brasil, atendendo algumas missões, de quem não tem mais paz de espírito, na verdade, quem já viu a verdade e não consegue mais receber sacramento de modo ilícito, sacrílego, e não quer fazer parte mais desse liberalismo. Se vocês querem ser católicos de verdade, eu não vos prometo um caminho fácil, mas eu vos prometo não fazer acordo. Da minha parte é isso que eu posso prometer. Se vai dar certo ou não, se, nossa, vamos ver a restauração da igreja, se mais pessoas vão chegar ou não, eu não prometo isso. Só prometo que, assim, dentro de tudo que tiver ao meu alcance, eu farei o possível e o impossível, o esforço humano, para não fazermos acordo e defendermos veementemente a fé católica. Aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, com os padres, com os livros, com a doutrina católica. Da minha parte, é isso. Esses são os meus últimos comentários. Sapucaí, doutor Yuri? Não vou falar não. Eu também. Bom, então, recomendo que vocês assistam aqui os nossos canais, se inscrevam no YouTube, nos siga aí no YouTube, comenta nesses vídeos, dê like, mande para os seus amigos, por favor, mande para outras pessoas das missões, e sejam também aquelas pessoas que defendem a fé católica nos estados em que vocês estão. Não vejam o erro acontecendo, não vejam a heresia, não vejam a apostasia. No mais, é isso. Viva Dom Dola! Aliás, Dom Dola que não te sagrou para isso, Dom Rodrigo. Dom Dola que não te sagrou para isso. Não foi para essa missão, para fazer esse papelão que Dom Dola te sagrou, tá? Viva Dom Dola! Pode falar. Só um último comentário, 2 segundos a respeito disso. Eu estive nos Estados Unidos, eu falei com o pessoal lá, eles falaram, olha, aqui nos Estados Unidos, a gente faz, quando uma pessoa vem da fraternidade, do Novo Zoro, ela fica 1 ano estudando com a gente. E 1 ano passando no teste, a gente fica estudando a pessoa, descobrindo o passado, e fica 1 ano, né? Um mínimo, né? Assim, quando a pessoa é super exemplar, é uma coisa espetacular, é 1 ano. Assim, quando é uma coisa mais grave, assim, a pessoa não sabe latim e tal, fica até mais. E eles fazem isso lá, são poucos os que ficam, né? E eles ficaram muito surpresos com relação ao Padre Holtz, que foi 3 dias, né? Foi súbito, assim. E é isso. Mas pode continuar, Matheus. É isso. Assim, pessoal, qualquer pessoa, um amigo estava me falando, quando um franciscano, por qualquer razão, no modernismo, tá, vai para uma ordem beneditina, vice-versa, os caras passam ali, no mínimo, 1 ano. Veja, o cara pode ter sido religioso 30 anos no modernismo lá numa congregação, ele vai para outra, passa 1 ano para comer o pão que o diabo amassou, para ver se realmente o cara quer mudar, ou se ele tá ali só mudando porque arrumou problema na outra casa e tal. Então, assim, Dom Rodrigo, pô, ordenou, não é por nada, mas quem acompanhou quando o padre Gilberto tinha acabado de ser ordenado, ele não conseguia falar latim muito bem. Isso aqui é público, isso aqui é notório, tá? Então, esse pessoal sem formação nos acusavam durante um tanto tempo aí, aqui no Seminário de São José os padres não têm formação, e agora a gente fica com a cara de palhaço, porque, bem, no fim de tudo, Dom Rodrigo vai e confirma na live. Realmente os padres no modernismo não têm formação. E botou a mão na cabeça mesmo assim. É o que tem mesmo. Bom, no mais é isso. Só Cristo é Rei. Viva Dom Dola. Viva Padre Sanz Arriaga, fundador do Sede Vacantismo, e que todos os fiéis, os mártires japoneses que ficaram ali 250 anos sem sacramentos, rezem por nós, que Nossa Mãe Santíssima se digne olhar as nossas penitências.
e se apiedar da nossa situação. Só Cristo é Rei, salve Maria a todos e até o próximo vídeo do Triunvirato. Um abraço. Salve Maria, até o próximo.